pessoa que ele comia só o necessário, ele era uma pessoa franzina, ele era bem abatido de carne, porque ele se fortalecia no espírito. E ali no esforço de orar, de se angustiar, que é impossível um homem carnal conseguir uma coisa dessa, suar gotas de sangue. Por mais sofrimento que esteja, não consegue. Não tem nem como mensurar esse tal sofrimento de suar gota de sangue. Até hoje, só Jesus fez isso. Só com ele aconteceu isso. Porque tudo ele dava para Deus, tudo. E naquele momento, ele não estava fugindo. Ele estava temendo pela cruz. Porque ele sabia que o peso era grande. E o peso era tão grande, tão grande, tão grande, que ele foi 3 vezes orar e 3 vezes ele voltou. E os discípulos dormindo. Os discípulos não conseguiam ficar acordados. Porque o peso, irmãos, estava sobre a terra, sobre o céu. O peso estava causando angústia. O peso daquele sofrimento todo de Jesus, quando o inferno todo se levantando para destruir o Filho de Deus. Os discípulos não suportaram e dormiram. Na 3ª vez que Jesus voltou, Jesus olhou para eles e falou assim: vocês não podem, pelo menos 1 hora, vigiar comigo? 1 hora. Quantos de nós temos orado 1 hora? Quantos de nós tem tirado 1 hora para estar com o Senhor? Quantos de nós já sofremos esse peso da cruz? Quantos? Que Deus tenha piedade de nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós devemos, irmãos, segurar nessa palavra do versículo 8 do 1º capítulo de Atos, que diz: recebereis poder. Aí está a chave. Se eu receber o poder, eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Durante a oração você é fortalecido. Durante a oração o Senhor te alimenta. Nós vimos Jesus quando ele estava lá no monte da tentação, quando Satanás estava lá no pé dele. Após ele expulsar o diabo, os anjos desceram do céu e serviram para Jesus o alimento. Não sabemos que ele comeu, mas ele foi servido. Os anjos serviram o Senhor. Então, quando nós estamos na oração, quando nós estamos buscando o Senhor nos dá o sustento. Quantas vezes nós falamos assim: eu não aguento jejuar, o meu estômago dói, a minha cabeça dói. Acontece com todo mundo isso, né? Come, 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 come. E o espírito fica fraco. Para nós alimentarmos o espírito, é preciso enfraquecer um pouco a carne. Você tem que tirar um tempo. Você tem que se dedicar. Faz uma experiência para você ver como você fica forte. E você vai sentir na própria carne. O espírito fica forte e você sente todo forte. Você vai ter coragem. Você vai ter força. Você vai ter palavra na sua boca para pregar. Eu brinquei aqui na chegada, né, que eu estou com a doença da velhice. E se a gente não ficar velho, a gente morre, né? Morre antes, né, para não ficar velho, não é isso? Mas aqui nesse versículo 8, quando o Senhor fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser testemunha. Em Jerusalém, ele está falando para os discípulos, né? Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, quando você obedece essa palavra, você vai pregar o evangelho. Vai levar a palavra. Vai ajudar que a palavra se cumpra. Que ela chegue até os confins, até onde Deus quer que chegue. Porque não vai ficar ninguém, nem um povo, nem uma nação, nem
tribo, ninguém que não conheça o Evangelho. Enquanto isso, o mundo vai aí, perecendo, vai sofrendo. Quanto mais rápido fizermos a obra, irmãos, mais rápido Jesus volta. E quem sabe você não precisa ficar velho? Quem sabe você não precisa sofrer? Ver tantas coisas ruins? Jesus vai voltar. Vai nos dar um novo corpo. Vai nos levar para a glória, para ter uma festa de casamento. Olha, irmãos, maravilha. E é para isso que nós estamos trabalhando. É para isso que nós estamos tentando nos vestir como noiva. Como é que uma noiva se veste? Uma noiva, pura, imaculada, se veste toda de branco. Coloca os adornos, né? Aquele véu maravilhoso, grinalda. Fica aquela pessoa limpa, que não pode encostar em nada, ninguém pode tocar naquele vestido. Né? É assim que é a igreja do Senhor, pura, imaculada, para ir para esse casamento. Mas só vai acontecer quando a palavra cumprir. A palavra precisa cumprir. E para a palavra cumprir, precisa de nós trabalharmos, levarmos a palavra. Às vezes, nós temos oportunidade. Deixamos escapar. Agora, mesmo eu tive uma experiência, eu e Miguel estávamos no ponto. Tem uma menina, que eu vi ela crescer, né? Andando na rua com cachorro. E eu sempre brinquei com ela por causa do cachorro. O cachorro muito conhecido na rua, todo mundo gosta daquele cachorro. Mas ela nunca foi de conversar. A gente cumprimentava, ela cumprimentava e ia embora. Ela mora um quarteirão para frente da minha casa. Agora à noite, nós estivemos no ponto muito tempo. Porque Miguel olhou o horário do ônibus errado. E nós ficamos muito tempo no ponto. Mas olha para você ver, estou contando isso aqui, irmãos, para você ver que Deus tem propósito nas pequeninas coisas. Estávamos nós lá e eu falei com o cachorro. Falamos primeiro com o cachorro, né? O cachorro não larga ela. Aí ela chegou e eu falei assim, oi, como é que você está? Ela falou assim, eu não estou bem, não. De cara, assim, irmão. Elas não é de conversar. Estou bem, não. Meu pai morreu ontem. Ai, que dor, irmãos. Eu não me contive, dei um abraço nela. Falei, meu Deus, misericórdia. Aí ela desabou assim, contou tudo como foi. O ônibus já estava vindo lá. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Falei assim, minha filha, busca o Senhor, Ele vai te dar força. Não estou tendo mais força para ir para a igreja. Eu não estou tendo mais força para buscar o Senhor. Eu falei, nós vamos orar por você. E eu quero deixar essa oração para vocês fazerem. Ana Júlia perdeu o pai ontem à noite. Ontem à noite. Foi encontrado hoje no lago de manhã. Vai ser enterrado amanhã de manhã. Ele deve ter uns 45 anos no máximo. Ele não é velho. E nunca falei de Jesus para essa menina. Imagina, irmãos. Não sei se o pai dela também já ouviu de Jesus. Mora pouco distante da minha casa. Isso quer dizer que nós estamos falhando na própria Jerusalém. Jerusalém é o nosso recinto. É o lugar onde moramos, onde nós temos nossos amigos, nossa família, nossos vizinhos, com quem nós conversamos, falamos com o leiteiro, falamos com o lixeiro, falamos com os vendedores de rua, falamos com os amigos, com o pessoal da padaria. E às vezes deixamos de falar de Jesus. Sempre deixamos para o outro, né? Eles vão ouvir de outra pessoa. Tem tanta gente pregando aí na rua, tem os testemunhos de Jeová, tem todo mundo aí pregando, as igrejas estão com alto-falante, estão falando. Mas a responsabilidade é nossa. Jesus falou para cada um, você serve? Você quer ser discípulo? Discípulo é aquele que aprende a palavra e põe em prática. Aquele que segue o mestre. E o nosso mestre é Jesus. Estamos falhando.
A nossa sorte, irmãos, é que o Senhor tem misericórdia. Você vê que lá na mesa, Judas lá, possuído pelo inimigo, lá na mesa, traindo Jesus, Jesus ofereceu do seu cálice para ele. O próprio cálice Jesus ofereceu para Judas. Porque ele tem misericórdia. Eu tenho certeza que se Judas arrependesse naquela hora, ele seria perdoado. Só que ao invés disso, ele se fechou e o diabo, ó, mão nele, não largou mais. Até que ele morreu. Então presta atenção. Sua Jerusalém, sua Judéia, é o estado, né? Nossa Jerusalém, nossa casa, nossa vizinhança, nosso bairro, nossa cidade. Judéia, nosso estado, até os confins da terra. Eu folgo no Senhor, que eu já fui até lá no Nordeste, um pouquinho. Já alcancei até o Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas eu não posso dizer que eu preguei o evangelho nesses lugares, não, irmãos, infelizmente. Trabalhamos para o Senhor na igreja? Trabalhamos. Pregamos algumas vezes? Sim, pregamos. Ganhamos algumas vidas? Sim, ganhamos. Mas foi muito pouco. E hoje, quando eu vejo o meu estado aqui quase não aguentando vir para a igreja, eu fico muito triste porque eu quero. E é por isso que eu mexi com vocês falando sobre a velhice. Eu quero. Vocês não me veem aqui na quarta-feira? Eu quero vir na quarta-feira, irmãos. Mas eu não estou tendo condição física para vir na quarta-feira. E mesmo se nós tivéssemos um carro, nós dois hoje não somos bons para dirigir mais. É muito arriscado. Uma vez o Robson queria dar um carro para a gente e falou assim, seu papai não está muito bom, tenho medo. Porque Miguel já sofreu um acidente uma vez, não foi de carro não, mas ele teve muito tempo com problema na memória. E o raciocínio dele hoje é bom, mas é lento. Não é aquele raciocínio rápido. Quem dirige tem que ter raciocínio rápido. Eu também estou lento. Então, nós dois não estamos em condição de dirigir. Então, não adianta você dizer assim, por que não tem um carro? Tenho certeza, se a gente pudesse dirigir um carro, a gente tinha um carro. Tenho certeza disso. Porque para mim e para Miguel nunca faltou nada. Uma vez eu olhei um carro na rua e falei assim, Senhor, eu quero um carro daquele. Miguel falou assim, esse está sonhando muito alto, não tem dinheiro para comprar esse carro, não. Eu falei, mas o Senhor vai dar. Não demorou muito, irmãos, Miguel conseguiu o dinheiro e comprou esse carro. Não aquele que eu vi, né? Mas da mesma marca. E era um show aquele carro, porque eu dirigia ele, Miguel saía com ele, Miguel ia na Bahia com ele, Miguel andou com ele para todo lado, o carro não dava defeito, era um carro muito abençoado. Nos serviu muito. Mas depois do acidente de Miguel, ficou difícil a gente possuir o carro, né? Aí um dia eu estava muito triste, orei e falei assim, Senhor, por que eu tenho essa garagem grande? Cabe 3 carros aqui, Senhor. E eu não tenho nenhum carro para botar na minha garagem? Todos os meus vizinhos têm 1, tem 2 carros e eu não tenho nenhum. Eu queria um carro mesmo para enfeitar a minha garagem. A minha oração. Não demorou muito, foi parar o carro lá na garagem, ficou lá empatando a minha vida, um carro. Era um carro do meu cunhado, que ele não morava aqui, deixou o carro lá, o carro ficou lá. Foi preciso orar para Deus tirar aquele carro de lá. Tem certas orações que é melhor não fazer, né? Melhor não fazer. Mas quando você ora pelo Espírito, Deus te dá sabedoria. Sempre quando eu dobro meu joelho, primeira coisa eu oro pela minha família, um a um, meus filhos, minhas noras, meus genros, meus netos, falo o nome deles, abençoo. Peço para o futuro dos meus netos, porque eu não sei o que será desse mundo. Depois eu falo com Deus, Senhor, o que é para mim orar? Fala, Senhor.
Põe na minha boca que eu devo orar. Porque são muitas coisas, irmãos, que a gente tem que orar. E às vezes você ora e não está orando aquilo que Deus quer que você ore. E existe uma coisa maravilhosa, que a oração, irmãos, ela é incenso lá do céu. Lê aí comigo aí para você ver o versículo de Apocalipse. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações aqui. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Você vai ver que bênção, que maravilha você saber que a sua oração é agradável. Chega nas narinas de Deus com incenso. Capítulo 5, versículo 8. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. Manais. Aleluia! Imagina, querido. O anjo recolhe numa taça a sua oração, o seu choro, as suas lágrimas. É tanto que aqui mesmo em Apocalipse o Senhor fala, eu vou enxugar toda lágrima dos teus olhos. Pode chorar, irmão, na presença do Senhor. É maravilhoso chorar na presença do Senhor. Derramar a nossa alma na presença do Senhor. Você nunca vai suar sangue, irmão. Pode chorar à vontade. Porque essa dor da cruz, Jesus já levou. Quando você acha que a sua carga está muito grande, pensa nisso. Qual foi o tamanho da carga que Jesus levou por nós? Jesus não apenas levou a minha carga, o meu pecado, mas do mundo inteiro. Daqueles que já tinham morrido e daqueles que ainda iam nascer. Porque lá no capítulo 17, às vezes eu erro, viu, irmãos? No capítulo 17 de João, tem um versículo que fala, se não me engano, é o versículo 20. Fala que estas coisas que está escrito na palavra, esses ensinamentos de Jesus, são para aqueles que estavam lá e para os outros que ainda viriam nascer e crer no Senhor. Jesus já orava. Jesus já orava por mim, por você. Foi o dia mais maravilhoso da minha vida, quando eu tinha 7 anos de idade, ia completar 8, que eu entendi a palavra de Deus. Foi como se assim uma luz brilhasse dentro da minha cabeça e eu comecei a dizer para mim mesmo, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. E aquilo, irmão, era uma alegria dentro de mim, que eu não entendia, que eu não podia saber, porque eu não sabia nem o que era religião, muito menos o que era aceitar Jesus. Mas eu criei. E essa alegria, esse gozo, está na minha alma até hoje. Porque quando eu falo de Jesus, eu sinto essa alegria. Ele me salvou. Ele me chamou, Ele me restaurou. Não menospreze as crianças. Elas ouvem a palavra de Deus. Certa vez eu falei com o pastor, falei assim, pastor, vou deixar esses meninos tudo em casa, porque eles ficam dormindo na igreja. Eu falei assim, irmã, não faça isso. As crianças estão aqui na igreja, elas estão dormindo, mas o subconsciente delas ouve. Interessante, né? Um bebezinho que está ali no colo do irmão, está lá na escola bíblica dominical, não entende nada, fica fazendo bagunça. Ele ouve. Porque o que vai levar no coração dele não são o que a gente fala, mas o que o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo jamais vai deixar de ministrar as crianças. E a primeira oração que nós devemos fazer, irmãos, é orar por essas crianças. Pelas crianças do mundo que estão morrendo aí. Crianças sendo maltratadas, sendo... Eu nem sei as palavras certas, uma coisa tão grave que
A violência, né, contra as crianças ultrapassou todos os limites. Jesus já tinha dito que nos últimos dias, pai ia matar filho, filho ia matar pai. E é o que nós estamos vendo aí, cumprindo a palavra. Tem muitos morrendo sem ter conhecido Jesus. Para onde eles vão? Para o dia do juízo. E você precisa se preocupar com isso, irmão. Você está muito preocupado com o que você tem, com o que você veste, com o que você come, com o que você dorme, sua casa você mora, seu carro. Preocupa com as almas. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma que você ganhar para Jesus, você fica milionário espiritualmente. Grande vai ser o seu galardão. Grande vai ser o nosso galardão no céu, quando nós ganhamos uma alma para Deus. Coloca um propósito no seu coração. Senhor, eu quero ganhar uma alma. Eu quero ganhar uma alma, Senhor. Coloca esse propósito. Existia um pregador chamado Moody, que ele orava. Falava, Senhor, me dá uma alma, Senhor, eu morro. Eu morro, Senhor. Me dá uma alma. Ele sofria pelas almas. Porque ele sabia o valor que tinha a salvação, que tem a salvação. Quando nós guardamos a salvação só para nós, não oramos pelas vidas, nós estamos sendo egoístas. Nós, quando olhamos para a palavra, nós vemos tantos servos de Deus que oraram. Jacó agarrou o anjo uma certa vez no Vale de Jaboque. Isso aí, nós conhecemos bem esse texto, né? Agarrou o anjo, aquele anjo representava Jesus Cristo. Ele agarrou aquele anjo, lutou com aquele anjo. Foi preciso do anjo dar um puxão nele, um pontapé, sei lá o que o anjo fez, que desconjuntou a perna dele. Porque ele não largava o anjo. Porque ele queria ser abençoado. Eu e Miguel tivemos um discípulo nosso, um menino que nós ganhamos para Jesus. Ele ficou uma semana inteira no quintal lá de casa, lavando o rosto com água na bacinha, entrava, tomava café e voltava, sentava debaixo da árvore, lavava o rosto e lia a Bíblia. Numa semana ele leu a Bíblia toda pela primeira vez, recém-convertido. Ele era adolescente ainda, hoje ele é um pastor. É um grande homem de Deus no Brasil. Então, irmãos, quando a gente tem sede, a gente busca, a gente alcança. Jacó foi abençoado porque ele lutou. Ali era uma oração. Ele agarrou aquele anjo, eu não largo você, eu não largo até você me abençoar. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E o anjo falou com ele assim, por que você pergunta o meu nome, se é maravilhoso? Então, através dessa palavra do anjo, se é maravilhoso, só o nome de Jesus é maravilhoso, não é? Então, ele representava Jesus. E Jacó recebeu a bênção. A bênção foi tão grande que teve a nação toda abençoada pela vida dele, né? Também Jonas, irmão, teve uma luta muito grande. Imagina uma pessoa ficar viva dentro de um peixe 3 dias. Todo mundo sabe da história, né? Dentro daquela lavagem, diz que é quente a beça dentro do peixe. Nem se sabe como ele respirou, mas Deus permitiu que ele ficasse, que ele vivesse. E ali ele orou e clamou e falou, Senhor, eu sei que eu estou dentro do inferno, mas me tira daqui. E ele foi vomitado lá na praia, aonde ele tinha que ir, né? Na desobediência, ele não tinha ido fazer o que Deus tinha mandado. É melhor obedecer, tá, irmãos? Melhor obedecer, vamos pregar. Vamos anunciar a palavra, porque Jesus está voltando e ele vai cobrar. Nós podemos ver, né? A oração de Elias, quando ele derrotou os 450 profetas de Baal. Elias derrotou, orando na beira do holocausto. Deus mandou fogo do céu, né?
e queimou aquele holocausto molhado. O Senhor é maravilhoso, ouviu a voz de Elias. O Senhor ainda ouviu tantas vezes a oração de servos de Deus como Moisés. Moisés orava pelo povo. Moisés intercedeu tanto pelo povo, falou: Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, ou o Senhor me risca do livro da vida. A audácia dele. Porque ele, desesperado, queria ver o povo abençoado, mas o povo estava em pecado e Deus estava matando. Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado deles, ou o Senhor me risca do livro. Obrigada, mãe. E o Senhor abençoou. E ele não foi riscado do livro. Mas o Senhor cobrou o pecado do povo. Porque Deus não deixa barato não, irmão. Se rebelarmos contra ele, mesmo se quando a gente se arrepende, ele ainda manda um castigozinho igual a mamãe e papai. Não. Perdoa você, mas você errou, vai ficar aqui no pensamento. Não é assim? Agora eu quero destacar rapidinho aqui. 1 Samuel, quando Ana, cheia de desejo de ser mãe, era uma mulher amargurada de alma. Ela não tinha prazer na comida, não tinha prazer na festa, não tinha prazer em casa, não tinha prazer com o marido, não tinha prazer em nada. Ela só tinha tristeza no coração porque não era mãe. Tinha o seu ventre fechado. E para amargurar mais ainda, o marido dela tinha outra esposa, uma segunda esposa, porque ela era permitida, né? E essa mulher tinha filhos. E esfregava todo dia, modo da gente dizer, né? Esfregava na cara dela todo dia. Dizia para ela: eu tenho filho, né? Sou abençoada, meu marido me ama, meu marido gosta de mim porque eu tenho filho, você não tem. E cada filho que nascia para a sua rival, ela mais triste ficava. Até que um dia ela estava lá em Jerusalém, no dia da festa, que todo ano eles iam prestar culto ao Senhor. E lá tinha uma grande festa, né? Eles comendo, o marido viu a tristeza no olho dela e falou: minha filha, por que você está desse jeito? Eu não te valho mais que 10 filhos? Por favor, não fique assim. E ela não aguentou e entrou no templo. Sentou lá e começou a orar. Só que ela não orava falando, ela orava assim, mexendo os lábios. E o sacerdote ficou preocupado. Porque ele achava que ela chorava tanto. Ele achava que ela estava bêbada. Com certeza ela gesticulava, ela mexia e falava, e dentro do templo. E o sacerdote ficou preocupado, falou: minha filha, vai se afastar de você esse vinho? Ela disse: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou aqui chorando, angustiada, fazendo uma petição a Deus. E ela não contou para ele que petição que era, mas ele falou assim: seja feita, que Deus possa fazer a sua vontade, que Ele te abençoe. E ela foi embora e ela creu que Deus estava abençoando ela. Ela foi para casa alegre, feliz, e durante um tempo ela ficou bem, e até que ela ficou grávida. Mas ela tinha feito uma promessa: o filho que o Senhor me der, eu vou dedicar para Deus. Aí nós tivemos o grande profeta Samuel, que foi o filho de Ana, que foi dedicado para Deus no templo. E ali Eli criou aquela criança. E ela foi uma bênção. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. No mais, Ele tudo fará. Existe uma bênção para cada um de vocês. Não percam essa bênção. Não percam. Dedique um pouquinho à oração. Jesus pediu: não podeis orar nenhuma hora. Não podeis vigiar nenhuma hora. Um dia eu estava meditando, pensando: existe o dízimo que nós damos 10%. Eu pensei: será que alguém dá
10% do tempo para Deus? Do dia? Faz a conta aí, irmão. Quanto seria? 2 horas e 40 minutos. 24 horas do dia. Imagina se a gente conseguisse dar o dízimo nosso dia para Deus. Seria lindo, né? Eu às vezes tento, sabe, irmão? Ficar 1-2 horas na presença de Deus. Mas é muito difícil. Você até esquece. Tem hora que você está na presença de Deus, seu pensamento foge. Você fica lembrando de coisas que você tem que fazer. E é pessoas que chamam na sua porta. Existe muita coisa que impede para tirar a gente da oração. E aí, para mim ficar 1 horinha, eu desenvolvi um momento dos primeiros horas do dia. Eu peço a Deus, Senhor, me acorda, não deixa eu dormir demais, não. Aí o Senhor me acorda. Tem um horário que Ele me acorda. E quando o Senhor me acorda de madrugada e eu fico quieta, aparece um despertador lá fora. Já contei esse caso aqui. Um pássaro. Ele canta. E se eu demorar, ele vai aumentando o som. Parece que está dentro do meu quarto. Até que eu consigo levantar. Eu tenho passado por isso, irmãos, porque eu peço ao Senhor. Senhor, eu preciso orar. Eu tenho necessidade de orar. Eu preciso de orar para minha família. Eu preciso ganhar uma alma. Eu preciso estudar a palavra. Então eu preciso tirar tempo. E durante o dia, eu não tenho emprego fora de casa, mas eu trabalho em casa. Trabalho, sou vendedora também. Então, vou dizer assim, ela não faz nada, ela pode orar? Irmãos, o que é 1 hora? 1 hora as pessoas levam comendo numa mesa de um restaurante. 1 hora você gasta muito mais vendo um filme de televisão, que eu já assisti filme de televisão, dura mais de 2 horas. Não é nada. Você só tem que disciplinar sua vida. Quando você está fazendo uma prova na escola, você gasta muito mais tempo. Talvez até a metade do dia. Estudando. Ou a metade da noite. Já vi o Robson passar a noite estudando. Quando ele está na faculdade. Então, queridos, 1 hora não é nada. Quisera eu estar aqui com os irmãos no horário da oração. Porque eu já dirigi muito culto de oração à tarde. O Robson até aceitou Jesus na oração à tarde. Não vem ninguém. Cada um tem uma desculpa. Eu trabalho, nessa hora eu não posso. Tenho que buscar meu filho na escola, tenho que trazer meu filho da escola. Aí marca de manhã. De manhã também eu trabalho, de manhã eu não posso, eu não acordei, perdi a hora. E assim vai, irmãos, não existe não. É você e Deus. A igreja não pode responsabilizar. Se você não ajoelha e não ora, ou se você não ora, não se expõe, não se dispõe a orar. Porque eu tenho certeza que a Hélida e eu e Miguel, pelo menos nós, oramos por vocês. Não digo para você que eu oro todo dia. Para você. Mas eu oro. Eu oro. Eu não lembro de todo mundo. Eu penso naqueles que estão sentados aí agora. Eu tenho assim uma cabeça assim que, se eu fecho o olho aqui, eu sei quais as cadeiras que estão desocupadas aí agora. Na hora que eu estou orando, Deus me mostra as pessoas que eu vejo todos os dias aqui no culto. E vou abençoando cada uma delas. Tem pessoa que eu não sei nem o nome, mas eu oro por ela. Esses dias tinha uma irmãzinha com um neném no hospital, com um filhinho no hospital. Nós oramos por ele lá no nosso Gevite, abençoamos. E o filho dela agora está bem. Domingo ela veio até a igreja com o filhinho. Então, queridos, Jesus responde. Dedique um pouquinho para o Senhor. Muita gente fica assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas não se dispõe a orar. Quando você começar a orar pelos outros, a sua bênção vai vir. Sabia? Ora pelos outros. Porque quando nós oramos para nós mesmos,
insistimos em orar para nós mesmos, abençoando nós mesmos, estamos fazendo oração egoísta. Jesus disse que Ele sabe o que nós precisamos antes de nós pensarmos. Antes. Também a gente não pensou, Ele já sabe. E se você é fiel na sua oração, o Senhor não vai deixar faltar. O Senhor jamais vai deixar faltar. Poderia contar vários testemunhos aqui, mas a hora não dá. Agora, quando nós nos esforçamos na oração, né? E nós buscamos na palavra, o Senhor vai te dando palavra, já falei sobre isso, né? Vai te abençoando. Você começa a pensar nas pessoas, começa a pensar em outro país, começa a pensar nas pessoas. Vou confessar uma coisa aqui. Eu orei para o Brasil não perder a Copa. Pode me bater, quem quiser, jogar pedra, quem quiser, mas eu orei. Várias vezes, irmãos, o Senhor já me falou que jogo de futebol também é jogo. Porque muitos falam assim, jogar na cena é pecado. Jogar buraco é pecado. Não é isso? E jogar bola? Principalmente quem é viciado em jogo. Se você olha o jogo apenas para se divertir, tudo bem. Mas quando você põe o coração lá, que você tem torcida, que você tem pretendente lá, uma facção, você está pecando. E Deus me mostrou que se o Brasil ganhasse, seria mais uma coleção de demônios em cima do Brasil. Seria mais morte no Brasil. Seria mais prejuízo no Brasil. E ninguém para pensar. E ninguém ora em cima disso. Uma vez estava vendo não sei se era a Copa do Mundo, ou o que era que estava passando. E eu estava orando no quarto. Sempre na hora do jogo eu ia para o quarto e ficava orando. Outra hora eu ia para o vale. Eu não gostava daquele barulho de jogo. Hoje eu suporto. Mas antes eu nem suportava o barulho. E aí, quando eu estava lá orando, o Senhor falou, vai para frente da televisão e ora pelo Neymar. O Brasil estava jogando. Irmão, chega a arrepiar. Porque foi o Senhor que falou. O Senhor, na frente da televisão. E eu fui para a sala. Todo mundo assistindo televisão, meus filhos, meu marido. E eu fiquei olhando o jogo. E eu fiquei orando na frente da televisão. Não falei nada com ninguém. Orando, de repente, um jogador deu um pisão nas costas do Neymar. Jogou ele no chão. Misericórdia. Aquilo ali, irmãos, era para aleijar o jogador. Ele ia ficar paraflexo, sei lá, ia quebrar um osso, não sei. Eu sei que o Senhor livrou ele. Ele ficou mal. Muito tempo, né? Mas ele voltou a jogar. Hoje, não sei como está a vida dele diante do Senhor, mas nessa época, ele era jogador, servo de Deus, ele pregava. E o Senhor livrou Neymar de ficar aleijado porque ele mandou que eu orasse por ele. Tenho certeza que o Senhor mandou outros servos orar. Porque, irmãos, quando esse jogador vai para o campo, tem 1001 coisa feita de mandinga, de feitiço, de maldição, de mãe de santo, de coisas penduradas no pescoço e tudo mais que eles mandam para cima do jogador. Para que o jogo seja ganho por aqueles que eles interessam. E tem crente que vai para frente da televisão e se empolga tanto que xinga até palavrão. Eu estou dizendo porque eu vi lá em casa. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Você gosta de futebol? Pode ver o jogo. Pode torcer, mas não seja faccioso.
Ah, porque o meu time tem que ganhar. Isso é facção, irmãos. A Bíblia proíbe isso. Facção é pecado. Eu vou falar isso até morrer. Porque na minha casa era um jogo dia e noite. Muitos adolescentes, trazia meninos adolescentes e sobrinhos adolescentes, e a casa ficava cheia. E era uma televisão, lá em casa tem uma televisão em cada cômodo da casa. Misericórdia, mas tem. E a gente precisa vigiar, irmãos. Não é porque você tem uma sala de televisão, onde você tem um cinema em casa, que você vai assistir tudo que passa lá, não. Você tem que saber selecionar o que você vai ver, para Deus purificar os seus olhos, para você ser santo, para você não colocar aquelas imagens horrorosas no coração, porque certas imagens que a gente vê, irmãos, em certos filmes, aquilo vai você para a cama, a gente fica com aquilo na mente, meu Deus, que coisa horrorosa, que coisa horrível. Aquilo perturba a sua vida. Porque em tudo do mundo, o inimigo tem um dedinho. Essas coisas são do mundo. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. É lícito você ver o jogo? É. Não é lícito você colocar seu coração lá. O coração é do Senhor. Você já deu seu coração para o Senhor. O coração é para amar e servir o Senhor, não é para ter idolatria no coração. É muito perigoso. Você vê, mas eu não idolatro o jogo, não. Mas quando tem um jogo que o seu time não ganha, você fica até doente, você briga, você xinga, você bate. Muita gente faz isso, irmãos. Eu não vim aqui para falar isso, não, misericórdia. Onde eu devo orar? O primeiro mandamento do Senhor está lá, né? No versículo de Mateus 6, fala sobre a oração dominical. Quando você for orar, não faça como os hipócritas, que oram nas esquinas e gritam e falam para todo mundo ouvir. Mas faça a sua oração silenciosa. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai em secreto, fala com ele, conta as suas coisas para ele. E o seu pai, que está em secreto, te ouvirá e te responderá. Assim promete o Senhor. Eu devo orar no templo, eu devo orar, né? Quando a igreja está reunida em algum lugar, como no Piavite, é um lugar para se orar. Paulo orou muito na beira do rio, levava as pessoas lá para a oração. Pessoas aceitaram Jesus na beira do rio. Que lindo, né? Era como se fosse um monte na beira do rio. E orou na prisão, preso, com as mãos e os pés no tronco. Paulo e Silas orou. Deus abriu as algemas. Deus abriu as portas. E eles foram libertos. Tem muito testemunho na palavra, irmãos. Basta você conhecer. E a palavra final é orar sem cessar. Não é só uma hora. É todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Na hora do aperto, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da necessidade, na hora de atender o irmão, na hora que você estiver na beira do fogão, na hora que você estiver lavando roupa. Isso aí minha mãe me ensinou. Quando estiver lavando roupa, quando estiver deitado na sua cama. Ezequias foi curado, né? O rei foi curado orando deitado na cama. Ele foi curado. E assim nós recebemos a bênção na oração. Que Deus te abençoe. Se você quer receber a oração do pastor nessa noite, vem para frente. Receber unção, receber a oração, ser abençoado na sua vida. Que você possa crer nessa palavra que não é minha, é do Senhor, em nome de Jesus. Amém?